Você não fugiu da igreja. Você fugiu da mentira que tomou o lugar de Deus dentro dela. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Há um tipo de dor que poucos sabem nomear. É aquela dor silenciosa de quem ama a Deus com tudo o que tem, mas se sente cada vez mais estranho dentro dos muros da própria igreja. Não é rebeldia, não é orgulho. É o coração que aprendeu a reconhecer a voz do bom pastor e já não consegue fingir que qualquer outra voz é a dele. Você talvez conheça essa dor. Talvez já tenha sentado num banco de madeira e percebido que algo estava profundamente errado. Não com você, mas com o que estava sendo servido como pão espiritual. E nesse momento, uma culpa estranha desceu sobre o seu peito, como se questionar fosse um pecado, como se enxergar a falsidade fosse falta de fé. Mas, minha querida alma, eu preciso te dizer hoje, enxergar a falsidade não é fraqueza. É um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo habita em você. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, homem que conheceu a glória e o peso do ministério como poucos, disse uma vez que a verdade não precisa de ornamentos para ser bela. Ela brilha por si mesma. E quando o coração é habitado por Cristo, ele desenvolve um senso quase instintivo para distinguir o brilho genuíno da verdade do reflexo vazio da religiosidade humana. Spurgeon pregava numa época em que a igreja também enfrentava seus desvios. Havia nas catedrais da Inglaterra um brilho externo deslumbrante, sermões eloquentes, cerimônias grandiosas, multidões reunidas. Mas Spurgeon chorava. Chorava porque sabia que onde o Espírito de Deus não governa, toda aquela beleza não passa de um sepulcro caiado, belo por fora, mas vazio por dentro. E foi exatamente isso que Jesus denunciou com uma coragem que poucos líderes religiosos ousariam imitar hoje. Em Mateus capítulo 23, versículo 27, o Senhor disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Essas palavras não foram ditas a pagãos, foram ditas a líderes religiosos, foram ditas dentro do contexto da casa de Deus, e isso deveria nos fazer parar e respirar fundo. O escolhido de Deus não abandona a fé quando se afasta de uma congregação marcada pela falsidade. Ele protege a fé, ele guarda o que é sagrado, ele recusa servir ao ídolo da aparência religiosa porque o seu coração já foi tocado pelo fogo real do Espírito Santo, e esse fogo não se apaga diante de liturgias vazias, nem de pregações que apenas coçam os ouvidos. Spurgeon advertia os seus contemporâneos com uma firmeza amorosa: prefiro 1000 vezes ser fiel a Deus numa solidão honesta do que popular num ministério desonesto. Essa frase ressoa com uma força particular para quem já sentiu a pressão de permanecer em espaços espirituais que lentamente sufocam a vida de Deus na alma. E talvez seja exatamente onde você está agora. Talvez você tenha saído, ou esteja pensando em sair, ou ainda esteja sentado lá, firme, mas por dentro secando. E a pergunta que não sai da sua cabeça é: será que sou eu o problema? Não. Você não é o problema quando o seu coração chora pelo que é genuíno. Você não é o problema quando a sua alma recusa se alimentar de espetáculo no lugar de substância. Você não é rebelde quando busca adoração em espírito e em verdade, como Jesus mesmo exigiu em João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a âncora. Esse é o critério, não o tamanho do templo, não o volume da música, não a quantidade de seguidores nas redes sociais do pastor, mas se Deus está sendo adorado em espírito e em verdade. E quando essa verdade está ausente, o escolhido sente no mais fundo do seu ser. Hoje, ao longo desse ensinamento, vamos caminhar juntos por essa realidade tão dolorosa e tão necessária. Vamos entender por que os escolhidos não fogem da igreja, mas fogem sim da falsidade espiritual. E vamos descobrir que esse movimento, longe de ser fraqueza, pode ser o passo mais corajoso e mais fiel que uma alma pode dar diante de Deus.
Se a sua alma tem sede de uma espiritualidade que vai além da superfície, que mergulha fundo na palavra e na presença real de Deus, eu quero te convidar a conhecer o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Ele foi preparado com oração e cuidado para quem, como você, não se contenta com menos do que o próprio Deus. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E se esse conteúdo já está tocando o seu coração, se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum ensinamento. Deus tem muito mais para te revelar, e estamos aqui para caminhar com você. Existe uma diferença fundamental que precisa ser estabelecida com clareza antes de prosseguirmos. E essa diferença pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria jornada espiritual. Fugir da igreja e fugir da falsidade espiritual não são a mesma coisa. São movimentos opostos, nascidos de corações opostos, com destinos completamente distintos. Quem foge da igreja, foge da comunhão, foge da palavra, foge do corpo de Cristo. Foge por comodidade, por ofensa não resolvida, por preguiça espiritual, por amor ao mundo. Esse movimento é perigoso. A Escritura é clara em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Mas quem foge da falsidade espiritual está fazendo algo completamente diferente. Está preservando a integridade da sua fé. Está recusando se curvar diante de um altar que não foi construído por Deus, mas pela vaidade humana. Esse movimento não nasce do orgulho. Nasce da fome. Nasce de uma alma que foi tocada pelo real e que já não consegue se satisfazer com a imitação. E há um personagem nas Escrituras que ilustra isso com uma precisão que nos deixa sem palavras. O profeta Elias. Esse homem que havia chamado fogo do céu, que havia desafiado 450 profetas de Baal sozinho no Monte Carmelo, esse mesmo Elias, um dia se sentou debaixo de uma árvore e disse a Deus que estava sozinho, que era o único que restava. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, Elias clama: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Elias não havia fugido de Deus. Havia fugido de um sistema religioso e político completamente corrompido pela falsidade. E Deus não o repreendeu por isso. Deus o alimentou. Deus o fortaleceu. E depois revelou a ele que havia 7.000 em Israel que não haviam dobrado os joelhos diante de Baal. 7.000, invisíveis ao olhar humano, mas visíveis aos olhos de Deus. Você que está lendo ou ouvindo essas palavras agora, pode ser um desses 7.000. Pode ser alguém que o sistema religioso não enxerga, que as estatísticas não contam, que os grandes palcos não incluem, mas que Deus conhece pelo nome, que Deus guarda, que Deus não esqueceu. A falsidade espiritual tem um rosto muito particular nos dias de hoje. Ela não chega com um aviso, não se apresenta como mentira. Ela se veste de luz, usa a linguagem certa, cita os versículos certos, produz emoção nos cultos e crescimento nos números. Mas por dentro está vazia da presença de Deus. Paulo já havia alertado sobre isso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Pessoas que têm aparência de piedade, mas são negadoras do seu poder. Essa é a descrição mais precisa da falsidade espiritual que existe. Não a ausência de religião, mas a presença de uma religião que não tem poder transformador, que não gera santidade, que não produz o fruto do Espírito, que não aponta para a cruz. E o escolhido sente isso. Não é paranoia, não é julgamento desnecessário, é discernimento, é o Espírito Santo cumprindo a promessa de João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Guiar à verdade implica também guiar para longe da mentira. E quando o Espírito Santo guia uma alma para longe de uma estrutura religiosa corrompida, isso não é abandono da fé, é fidelidade à fé. Por isso, minha querida alma,
Se você já sentiu aquele desconforto inexplicável dentro de um espaço que deveria ser sagrado, se você já saiu de um culto mais vazio do que entrou, se você já percebeu que as mensagens que ouve não produzem nenhuma transformação real na sua vida, não condene a si mesmo por isso. Examine, ore, busque discernimento e confie que o mesmo Espírito que guiou Elias pelo deserto vai guiar você também. Mas como exatamente a falsidade espiritual opera? Como ela consegue se instalar dentro de espaços que foram consagrados a Deus e permanecer lá por tanto tempo sem ser exposta? Essa é uma pergunta que merece uma resposta honesta e cuidadosa. A falsidade espiritual não começa com uma grande apostasia declarada. Ela começa com pequenas substituições, com concessões quase imperceptíveis, com a troca lenta e gradual do eterno pelo temporal, do profundo pelo superficial, do sagrado pelo popular. Primeiro vai a profundidade da palavra. Os sermões ficam mais curtos, mais animados, mais voltados para o bem-estar imediato do ouvinte. A pregação que confronta, que convoca ao arrependimento, que aponta para a santidade, começa a desaparecer porque gera desconforto. E o desconforto afasta pessoas. E pessoas afastadas significam dízimos a menos e cadeiras vazias. Depois vai a oração. A oração profunda, a oração que luta, a oração que chora e intercede, vai sendo substituída por momentos curtos e emocionalmente performáticos. A aparência de oração permanece, mas o poder dela se foi. E então vai a santidade. O padrão de vida que a Escritura exige do crente começa a ser relativizado. Os pecados que antes eram confrontados com amor e firmeza passam a ser tolerados para não ofender, para não perder membros, para não parecer antiquado diante de uma cultura que redefiniu o que é certo e o que é errado. Jeremias capítulo 6, versículo 14, descreve esse processo com uma precisão dolorosa. E curam levianamente a ferida da minha gente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Curar levianamente. Essa expressão é devastadora. Significa aplicar um curativo sobre uma ferida que exige cirurgia. Significa dizer amém onde deveria haver um choro de arrependimento, e o resultado disso é uma congregação que está espiritualmente enferma sem saber que está doente, que celebra sem ter motivo real para celebrar, que se sente bem sem ter sido genuinamente transformada, que conhece os versículos, mas não conhece o autor dos versículos. O escolhido percebe esse processo acontecendo. E perceber é doloroso, porque ninguém quer acreditar que o lugar onde depositou a sua confiança espiritual, onde foi batizado, onde casou, onde enterrou os seus mortos, onde chorou e adorou e esperou em Deus, possa estar servindo à falsidade. Mas o amor pela verdade é mais forte do que o apego ao lugar. E isso não é frieza, é maturidade espiritual. É o que Paulo descreve em Efésios capítulo 4, versículo 15, quando fala em seguir a verdade em amor. Seguir a verdade mesmo quando dói, mesmo quando custa, mesmo quando exige que você se levante e vá embora de algo que um dia foi muito importante para você. Há também um mecanismo sutil que a falsidade espiritual usa para se perpetuar: a culpa. Quando alguém começa a questionar, começa a perceber o vazio, começa a expressar insatisfação com o que está sendo oferecido, rapidamente surge a acusação velada. Você está sendo crítico demais. Nenhuma igreja é perfeita. Quem você pensa que é para julgar o ungido do Senhor? Essas frases funcionam como correntes, prendem almas sinceras em espaços que as estão destruindo espiritualmente. E o medo de ser visto como rebelde, como divisor, como alguém que saiu do rebanho, impede que muitas pessoas tomem as decisões que o Espírito Santo já as convocou a tomar. Mas Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, inclusive da falsidade religiosa, inclusive do medo de homens, inclusive da culpa fabricada por sistemas que precisam do seu silêncio para sobreviver. O escolhido não permanece acorrentado pela opinião alheia quando Deus o está convocando para algo mais profundo, mais real, mais santo.
Ele ouve a voz do pastor verdadeiro e a segue, como está escrito em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Seguir a Jesus às vezes significa sair de onde a multidão está. Significa caminhar por estradas menos lotadas. Significa escolher a profundidade em vez do espetáculo, a cruz em vez da coroa, a verdade em vez do aplauso. E nesse caminho, minha querida alma, você não está sozinho. Nunca esteve. Se a falsidade espiritual opera por meio de substituições lentas e silenciosas, o escolhido de Deus responde a isso com algo igualmente silencioso, mas completamente oposto. Responde com uma fome que não se apaga, uma sede que não aceita ser satisfeita com água turva. Essa fome é ela mesma um sinal de eleição, porque quem nunca provou do real não sente falta do real. Quem nunca foi tocado pelo fogo genuíno do Espírito Santo não percebe quando o que está diante de si é apenas fumaça. O Salmo 42, versículos 1 e 2, descreve essa condição com uma beleza que atravessa séculos. Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante de Deus? Perceba que o salmista não diz que sua alma tem sede de um culto bonito. Não diz que tem sede de uma pregação emocionante. Tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa distinção é tudo. E é exatamente essa distinção que o escolhido carrega no peito como uma brasa que nenhuma religiosidade vazia consegue apagar. Ele pode até sentar nos melhores templos, ouvir os melhores oradores, participar dos eventos mais elaborados. Mas se Deus não está ali, o seu coração sabe, e a sede permanece. Essa é a marca do escolhido diante da falsidade espiritual. Ele não se contenta, não porque seja difícil ou exigente demais, mas porque foi criado para o real. Foi chamado para a presença genuína. Foi destinado a uma comunhão que vai muito além da superfície. E esse não contentamento, longe de ser um problema, é uma graça. É Deus mesmo guardando a sua alma da acomodação. É o Espírito Santo mantendo acesa dentro de você uma insatisfação santa que vai te conduzir cada vez mais fundo na direção de Cristo. Porque o perigo maior não é a pessoa que percebe a falsidade e sai em busca do genuíno. O perigo maior é a pessoa que percebe a falsidade, se acomoda a ela e aos poucos vai perdendo a capacidade de distinguir uma coisa da outra. Vai ficando anestesiada. Vai chamando de normal o que nunca deveria ser normal. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, registra a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia com uma dureza que nos faz tremer. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Morno. Essa palavra diz tudo. A mornidão espiritual é o estado daquele que conviveu tanto com a falsidade que já não consegue mais sentir a diferença entre o fogo de Deus e o calor artificial de uma religião fabricada. E Jesus não chama esse estado de paz. Chama de algo que o enojou. O escolhido, ao perceber em si mesmo os sinais da mornidão, ao perceber que o coração está esfriando, que a oração está ficando mecânica, que a palavra não está mais produzindo fome, que a adoração está virando rotina, esse escolhido tem dentro de si um recurso que o protege: o arrependimento, a capacidade de voltar. No mesmo capítulo de Apocalipse, versículo 19, Jesus diz: repreendo e disciplino a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. A disciplina de Deus não é punição de um pai irritado, é o cuidado de um pai que não quer perder o seu filho para a mornidão, que sacode o ombro do seu amado e diz: acorda, volta, eu ainda estou aqui. E então vem o versículo 20, um dos mais conhecidos e ao mesmo tempo um dos mais mal compreendidos da Escritura. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus batendo à porta de uma igreja, não de um pecador pagão, de uma congregação religiosa, de um grupo que se reunia no nome dele,
mas havia fechado a porta para a sua presença real. E é aí que mora o coração do que estamos ensinando hoje. A falsidade espiritual, no seu estágio mais avançado, é exatamente isso. Uma casa religiosa onde Jesus está do lado de fora batendo. Onde os rituais continuam, onde os hinos são cantados, onde os dízimos são recolhidos, mas onde a presença viva de Cristo não governa mais. O escolhido ouve essa batida, sente esse vazio e recusa normalizar o que não é normal. Recusa chamar de avivamento o que é apenas animação humana. Recusa chamar de unção o que é apenas talento natural. Recusa chamar de presença de Deus o que é apenas atmosfera cuidadosamente construída por técnicos de som e iluminação. E ao recusar, ao se levantar e buscar o genuíno, essa alma está fazendo a coisa mais corajosa que um cristão pode fazer nos dias que vivemos. Está dizendo sim ao Cristo verdadeiro e não ao Cristo conveniente. Está escolhendo a cruz em vez do conforto. Está honrando o Deus que a chamou. Chegamos agora a uma questão que muitos carregam no coração, mas poucos têm coragem de fazer em voz alta. Se eu percebo a falsidade, se o meu coração já não se alimenta do que está sendo oferecido, o que eu faço? Para onde eu vou? Essa pergunta merece uma resposta que não seja leviana, porque existem dois erros igualmente perigosos que o escolhido pode cometer nesse momento. O primeiro erro é permanecer indefinidamente num espaço espiritualmente morto, por medo de julgamento, por apego sentimental ou por não saber para onde ir. Permanecer ali, calado, seco, alimentando a aparência de pertencimento, enquanto por dentro a vida espiritual vai minguando. Esse erro mata devagar, mata a oração, mata a fome da palavra, mata a sensibilidade ao Espírito Santo. O segundo erro é sair com amargura, com espírito de julgamento, com uma narrativa de que toda igreja é falsa, todo pastor é corrupto, toda congregação é um antro de hipocrisia. Esse erro também mata. Mata a humildade, mata a comunhão, mata a capacidade de se colocar sob cuidado pastoral genuíno quando ele existe. O caminho do escolhido não é nenhum desses dois. O caminho do escolhido é discernimento com humildade. É oração antes de qualquer decisão. É buscar a direção de Deus com um coração que não está fugindo da cruz, mas buscando o altar certo para se prostrar diante dela. Romanos capítulo 12, versículo 2 instrui: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar não significa se isolar. Significa não deixar que o padrão do mundo, inclusive o mundo religioso corrompido, defina o que é normal para a sua alma. E aqui cabe uma palavra importante sobre o corpo de Cristo. A igreja verdadeira existe. Ela pode ser menor do que você espera. Pode ser mais simples do que você imagina. Pode não ter o melhor equipamento de som, nem o site mais bonito. Mas onde 2 ou 3 se reúnem genuinamente no nome de Jesus, onde a palavra é pregada sem vergonha e sem adulteração, onde o Espírito Santo é honrado e obedecido, onde o pecado é confrontado com amor e a graça é pregada com alegria, ali está a Igreja de Cristo. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que Cristo edificou não pode ser destruída pela falsidade. Ela pode ser obscurecida, pode ser marginalizada, pode ser pequena aos olhos humanos, mas ela existe, e o escolhido tem a responsabilidade de buscá-la. Buscar a igreja genuína não é capricho de quem quer uma experiência religiosa mais sofisticada. É obediência. É reconhecer que Deus criou o ser humano para a comunhão, que o crente precisa do corpo, que nenhuma alma foi chamada para uma fé completamente solitária. Hebreus capítulo 10, versículo 24 nos convoca: Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimular ao amor, estimular às boas obras. Esse é o fruto de uma comunhão genuína, não a competição velada, não o controle disfarçado de cobertura espiritual, não a performance coletiva de uma fé que não existe na vida privada de ninguém, mas o estímulo mútuo ao amor,
o encorajamento real de irmãos que caminham juntos para o mesmo destino. E enquanto você busca, enquanto você ora e discerne e espera pela direção de Deus, há algo que nenhuma falsidade pode te tirar. Há um lugar de encontro com Deus que independe de estrutura, de liderança, de denominação. É o lugar secreto. É o que Jesus descreve em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O lugar secreto é inviolável. A falsidade espiritual pode contaminar um culto, pode corromper uma liderança, pode esvaziar uma congregação. Mas não pode entrar no seu quarto fechado. Não pode se sentar entre você e Deus quando você ajoelha em oração genuína. Não pode roubar de você a comunhão direta com o Pai que te conhece pelo nome. E é do lugar secreto que o escolhido recebe força para discernir, coragem para agir e paz para esperar. É ali que Deus fala. É ali que a direção vem. É ali que a alma que está cansada da falsidade encontra o refrigério que nenhum culto elaborado foi capaz de oferecer. Portanto, minha querida alma, não desanime. Não endureça o coração. Não deixe que a decepção com os homens vire decepção com Deus. O Deus que te chamou é fiel. O Deus que te deu essa fome pelo genuíno é o mesmo que vai te conduzir até onde essa fome pode ser saciada. Confie nele. Busque-o. E não pare de buscar até encontrar. Os escolhidos não fogem de Deus. Fogem da mentira que tenta ocupar o lugar de Deus. E esse movimento, quando nascido de um coração genuíno, é fidelidade, não fraqueza. Se esse ensinamento tocou a sua alma hoje, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Deixe o seu comentário aqui embaixo, ele significa muito. E se você ainda não conhece o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, o link está no primeiro comentário fixado. Ele foi feito para uma alma como a sua. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecem agora na tela. Que Deus te guarde e te conduza sempre à verdade. Até a próxima.